A graça e a paz de Cristo Jesus, mais uma vez, pastor Edmário, retornando aqui então com as meditações no livro de Apocalipse. E aqui agora eu continuo nossas explicações sobre as igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia. E dessa vez estarei tratando da igreja de Pérgamo, né? A igreja de Pérgamo. Vamos à leitura então em Apocalipse 2, versículo de número 12 até o versículo de número 17. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim também, tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te. E se não venho a ti, sem demora contra eles, pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor nosso Deus. Então, algumas observações são importantes com relação à igreja de Pérgamo. A começar pela própria localidade. A própria localidade, dentre as cidades da Ásia, Pérgamo se colocou na seguinte posição. Foi a cidade que fez o primeiro templo, né, em honra a um imperador romano. E no caso, o primeiro imperador, que foi Otávio Augusto. O primeiro templo a César Augusto foi feito lá em Pérgamo, né? Então é importante marcar isso. E outra coisa, o próprio nome, né, da produção de um material para ser usado na escrita, ou seja, o pergaminho. O pergaminho ele vem da cidade de Pérgamo. Tá? Isso é muito importante, né? Que o pergaminho é feito de pele de animal. E lá em Pérgamo se tornou famosa essa prática do pergaminho, de se escrever, né, nesse couro especial que vinha de Pérgamo, conhecido como pergaminho. E, justamente, além da adoração a César Augusto, também essa cidade foi conhecida pela adoração a Zeus, né, o primeiro deus do panteão olímpico grego, né, e também da adoração a Asclépio, conhecido assim o deus da cura, o deus da medicina, o deus ligado a curas e restaurações físicas, né, Asclépio, que era simbolizado assim pela serpente. E até hoje, né, o símbolo que é utilizado na medicina lembra Asclépio, esse deus grego, né? Essa entidade que seria a entidade da cura das doenças. Né? Por isso que em Apocalipse vai se verificar a ideia dali ser colocado o trono de Satanás. Por quê? Por conta desses tipos de adoração. Principalmente no caso, se a gente colocar, né, a adoração a César Augusto. E como todas as igrejas, há um esquema ali, né? Há um esquema, que é o esquema da apresentação de Cristo, da revelação de Cristo, o primeiro deles. Então Cristo se revela, não é, a Pérgamo da seguinte forma, se revela dizendo que eu sou, ele diz, ó, estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Ou seja, que espada é essa? A espada da palavra, a espada do julgamento pela palavra de Deus. Cristo se revela dessa forma. Segundo, o elogio, né? O elogio à igreja. Diz aqui, ó, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e conservas o meu nome e não negaste a minha fé,
ainda nos dias de Antipas. Antipas, não se tem muitos detalhes de quem foi Antipas, mas se sabe que ele foi um dos primeiros martirizados, né, pela fé em Cristo. Então, diz aqui, ó, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, quer dizer, pode-se perceber que Antipas não aceitou a adoração ao imperador e outras entidades, por isso foi denunciado e foi morto pelas autoridades romanas. Então é importante a gente analisar essa passagem nesse sentido. Agora vem as correções. Aí diz aqui, ó, tem todavia contra ti algumas coisas, porque tens aí os que se sustentam a doutrina de Balaão. Quer dizer, Balaão ele tentou amaldiçoar Israel e não conseguiu porque Deus o impediu. Mas mais tarde ele foi descobrir as fraquezas do povo de Israel e utilizou-se dessas fraquezas para enviar maldições ao povo de Israel. Que no caso foi ter se enviado mulheres, né, para os israelitas se entregarem à prostituição. Que aí a gente pode ver aqui, ó, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Quer dizer, temos aí uma das coisas que a igreja afrouxou. E aí outra que diz o quê? Que no caso aqui, ó, portanto arrepende-te, né? E se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quer dizer, no caso aqui, essa doutrina de Balaão também está vinculada aos nicolaítas, né, que eu já tinha falado anteriormente, né, na igreja de Éfeso. Né? E aqui no caso eles se entregaram a esses atos de prostituição e de idolatria. E aí Deus diz, Jesus, na sua correção, portanto arrepende-te, se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei da espada da minha boca. E aí vem, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aí temos a bênção aqui, que essa espada, antes de tudo, é espada de quê? De julgamento. E aí nesse sentido, ele vai dizer, ó, mas ao vencedor dar-lhe-ei de comer do maná escondido. Ou seja, que maná é esse? Seria a alimentação total, completa e espiritual, prometida aos que creem e permanecem fiéis para sempre, para receberem a vida eterna, já que o maná foi o alimento que Deus utilizou para dar ao povo de Israel, para o povo de Israel compreender e entender que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então quer dizer, o alimento que vem de Deus, ele nunca termina, ele nunca acaba, ele é permanente. Por isso receberá do maná escondido. E aí por último, a palavra de absolvição, que é a seguinte: bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrita um novo nome. Na vida jurídica romana, quem recebia uma pedra preta é porque estava condenado, mas quem recebia a pedra branca era aquele que era absolvido de um julgamento, ou seja, livre de toda a perdição, de todo o resultado da condenação. E aí diz, ó, escreverei um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Ou seja, que nome seria esse? Um nome vindo diretamente de Deus. Uma promessa para cada um de nós. Não só para os de Pérgamo, mas para nós podemos perceber que receberemos uma pedra branca. Que pedra branca é essa? Significa o quê? A pedra da vida. A pedra manifestando um novo nome. Não é? Então o que a gente pode perceber é isso. São essas recompensas que Deus tem dado aos seus servos. Então é importante isso. O maná escondido, alimentação para sempre, a coroa da vida, a vida eterna. E também um novo nome, representando a comunhão com o Cristo Salvador, com o Deus Redentor. Essa é a palavra maravilhosa que Deus nos está dando, assim, nesse momento, através da leitura de Apocalipse. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, pedrinha da absolvição, da salvação, a qual ninguém conhece, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe.
quer dizer, um nome que manifestará a nossa comunhão com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluias. Vamos orar nesse momento? Nosso Deus e nosso amado Pai, muito obrigado, Deus Todo-Poderoso, pela Tua palavra, para que, ó Deus, venhamos a obedecer, devemos estar atentos a fugir de toda forma de prostituição, fugir de toda forma de idolatria e somente dar a glória a Ti. Então, Senhor, que Tu faças com que nossos pensamentos sejam renovados a cada dia pela Tua palavra, sejam renovados pela Tua graça. E isso te agradecemos desde agora e para todo sempre, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E como todo vídeo caseiro que eu tenho falado, né, a gente acaba ouvindo os barulhos da madrugada, os barulhos da noite de moto. Se não é moto, é cachorro. Se não é cachorro, é barulho de máquina. Mas espero que essa mensagem tenha edificado a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Inscreva-se no canal Pregador Fiel de Cristo, né? Dê um joinha, dê um ok nessa mensagem. Curta, né? Como eu já disse, dê um joinha, compartilhe e inscreva-se no canal. E nos encontramos mais uma vez no próximo vídeo. E esse próximo vídeo, né, eu quero adiantar que ele falará então da próxima igreja do Apocalipse. Porque já falamos de Éfeso, já falamos de Esmirna, falamos de Pérgamo e a próxima igreja, seguindo a sequência, será então a igreja de Tiatira. Né? Falei de Éfeso, falei de Esmirna, agora falarei de quê? De Tiatira. Éfeso, Esmirna, Pérgamo e a quarta será Tiatira. Deus os abençoe rica, poderosamente, em nome de Jesus. Amém.